A campanha internacional Novembro Azul teve origem na Austrália em 2003 e chegou ao Brasil em 2008 com o objetivo de sensibilizar e conscientizar a população masculina sobre a importância dos cuidados com a saúde, especialmente na prevenção do câncer de próstata. A nossa equipe conversou com um especialista no assunto. Acompanhe. Exatamente, Wilker, uma campanha, como você disse, que chegou aqui ao Brasil em 2008, mas estamos com a especialista, a doutora Beatriz, para conversar mais com a gente sobre esse assunto. Primeiramente, doutora, seja bem-vinda ao Jornal Brasil Hoje aqui na TV Paeter. Boa tarde, obrigada Alex, obrigada pelo convite para poder falar de um tema tão importante como câncer de próstata. E eu queria já perguntar para a senhora a importância, inclusive, doutora, de se ter uma campanha como essa, como o Novembro Azul, para essa conscientização. Sim, essas campanhas inicialmente trazidas aqui para o Brasil em 2008 são de suma importância porque deixam a doença em evidência. A gente fala sobre essa doença. Às vezes um paciente que tem algum sintoma pertinente a essa doença, que não está dando muita importância, tem a informação, recebe a companhia de algum colega, tem acesso a isso e aí procura o médico para fazer o diagnóstico precoce da doença. E assim, eu queria saber da senhora o seguinte, por que o câncer de próstata, ele é um dos mais comuns entre os homens? Existe assim algum fator de risco específico para essa doença? Hoje a gente sabe que o câncer de próstata ele é a segunda neoplasia mais comum nos homens, excetuando os cânceres de pele. A gente tem sim alguns fatores de risco e os principais deles são o envelhecimento. O câncer de próstata ele é mais frequente quanto o homem vai ficando mais velho, mas também outros fatores de risco, quanto o histórico familiar, se o paciente tem pai, irmãos, parentes de primeiro grau que têm câncer de próstata, eles têm um risco um pouco mais aumentado. Pacientes sedentários e pacientes obesos, eles têm maior risco de desenvolver essa neoplasia. E os pacientes tabagistas, eles têm um prognóstico um pouquinho pior do que aqueles que não fumam. Certo, então é importante ficar atento, né, como a senhora disse, a esses fatores de risco. E queria saber da senhora o seguinte, qual que é o melhor momento para o homem ele buscar, né, um acompanhamento, fazer ali aquela prevenção? Tem uma idade específica? Sim. Isso é um assunto ainda nebuloso entre as sociedades, mas pactua-se que os homens têm que começar esse rastreio, homens da população geral, que não tem nenhum fator de risco, que não tem nenhuma pessoa na família com câncer de próstata, devem começar esse acompanhamento aos 45 anos, já que aqueles pacientes que são pessoas pretas ou que têm histórico familiar, eles precisam começar o rastreio um pouquinho antes, aos 40 anos. E claro, antes disso, se houver algum sintoma pertinente. Dia da Consciência Negra, então é importante a senhora trazer esse detalhe. E assim, existe algum sintoma que ele é mais comum, que geralmente a pessoa sente e faz com que ela procure um médico, um especialista? Tem algum sintoma que é mais comum, doutora? O câncer de próstata, ele pode ser uma doença silenciosa. No início, tendo sintomas um pouquinho mais brandos, os quais às vezes o homem nem presta muito atenção. Pode ter uma hesitação em começar o jato urinário, ir mais vezes ao banheiro, fazer xixi com sangue, que é o que a gente chama de hematúria, e também a disfunção erétil. Isso, geralmente, são os sintomas mais iniciais da doença. E assim, a campanha ela incentiva, né, essa iniciação, essa busca até de uma maneira mais precoce, vamos colocar assim, para que possa ser tratado de uma maneira mais efetiva essa possibilidade de um câncer de próstata. Aí eu pergunto para a senhora o seguinte, qual que é o primeiro passo? Eu vou direto no especialista, eu, por exemplo, não tenho um plano de saúde. A gente sabe como é que funciona, não tem como ir direto no especialista, tem que passar pelo SUS, pelo clínico geral, enfim. Qual que é a forma correta de se procurar um atendimento, um acompanhamento? Claro. A gente tem na rede pública as UBSs que fornecem para todo mundo, para a população geral, um acompanhamento com um médico clínico. Então todo mundo tem a oportunidade de ter o seu médico de família.
Então, caso o paciente, o homem, tenha algum sintoma, deve marcar alguma consulta com esse médico generalista, que ele vai solicitar os exames pertinentes, e sempre importante também manter a rotina de cuidado de saúde geral, passar no seu médico clínico para que ele possa fazer esses acompanhamentos. Doutora, e agora a gente vai trazer um assunto aqui que é muito importante. Eu tenho certeza que muita gente que está em casa nos acompanhando fica naquela dúvida, existe isso, não existe? Porque antigamente, eu lembro que o principal exame, o mais adequado, o que já se fazia de imediato, era o exame de toque, o que às vezes era visto com certo preconceito por alguns homens, por algumas pessoas na sociedade, mas hoje também existe uma forma que é o exame de sangue, né, para verificar essa condição da próstata. Qual exame que é indicado para essa pessoa que busca um primeiro tratamento? A pessoa não está sentindo nenhum sintoma, mas está dentro daquela idade, como a senhora já destacou, no período de fazer esse primeiro exame. Qual exame é feito com ela? Na avaliação inicial, se o paciente tem algum sintoma, a gente tem realmente, inicialmente, esses dois cuidados. A gente pede o exame do PSA, que é uma substância que é dosada no sangue, substância essa que a próstata produz. Então, se tem alguma disfunção na próstata, esse PSA no sangue pode estar aumentado. Mas também o exame de toque, ele pode fornecer para a gente informações importantes sobre a saúde daquela próstata. A gente consegue, com esse exame de próstata, ver se, com o exame de toque, se a próstata está de algum tamanho aumentado, se a textura dela está diferente do habitual, ou se tem algum nódulo palpável. Eu entendo, existe muito tabu ao redor do exame de toque de próstata, mas todos os profissionais de saúde são extremamente capacitados para poder fazê-lo, e é de suma importância para a gente poder ter essa avaliação da textura da próstata. É importante a gente falar que caso haja alteração no PSA ou alteração no exame de toque, então é feito um exame de imagem, um ultrassom de próstata ou uma ressonância, para que, caso seja indicado, é feita a biópsia para que seja firmado o diagnóstico. Doutora, existem algumas indicações para quem vai fazer o exame, quem está pensando de repente nos acompanhando, em se preparar para fazer, porque eu sei que algumas situações elas podem trazer uma alteração no exame, né? Como, por exemplo, uma pessoa que pedala muito, que fica muito tempo sentado no banco da bicicleta ou no banco da moto, tudo isso pode trazer ali alterações aos exames, né? Existem algumas dicas, né? Sim, exatamente. Algumas inflamações da próstata, como a prostatite, que a próstata inflamada, também, como você bem mencionou, os pacientes que pedalam bastante, que são atletas ou que andam de moto, podem ter essa alteração, porque a próstata fica bem ali embaixo no períneo. Então, pode ter esses pequenos traumas podem alterar o exame. Então, isso é super importante o paciente dividir com o médico. Se ele pedala, se anda de moto, se tem alguma inflamação, alguma dor, algum desconforto diferente, para que a gente possa fazer a avaliação do resultado do exame, junto com o quadro clínico do paciente, que é super importante isso. Sobre tabu, a gente vinha falando sobre o preconceito. Ainda temos muito essa questão do preconceito, o pessoal comenta muito isso com a senhora, como uma especialista, sobre a dificuldade que tem em aceitar essa necessidade de se fazer o exame, de buscar um acompanhamento? Pela minha experiência, hoje isso já está bem menos frequente, ainda bem. Porque com essas campanha do Novembro Azul, a gente consegue levar mais informação para os homens e mostrar o quanto que isso é importante. E também é de suma importância a gente mostrar o nosso profissionalismo, explicar como é feito o exame, para que a gente possa passar confiança e o paciente permita que a gente faça esse exame para que faça o rastreio do câncer de próstata. Doutora, e a maneira ideal de se quebrar um tabu como esse, assim, pela sua experiência, como você bem disse, qual seria a forma correta da gente continuar, né, construindo isso, que essa quebra de tabu em relação aos últimos anos, é seguir como a gente já está, com essas campanhas como o Novembro Azul? Quais as outras formas a senhora acha que seria importante a gente adotar? Eu acho que a medida mais importante é a educação populacional. É a gente falar sobre isso, falar sobre a importância do exame, tanto o exame de toque como o exame do PSA,
E a importância disso, porque a gente, com o diagnóstico precoce da neoplasia de próstata, a gente tem melhores prognósticos. Então, se a gente detecta a doença bem no início, os resultados lá na frente do tratamento são resultados muito melhores. As chances de cura e de o paciente ter menos efeitos colaterais ao tratamento são muito maiores. Então, a gente conversar sobre isso, explicar o porquê que tem que ser feito, o porquê de fazer esse rastreio, eu acredito que seja o melhor caminho para a gente seguir aí no diagnóstico precoce de câncer de próstata. Doutor, e além do câncer de próstata, quais outros cuidados a senhora citaria aqui que são importantes para que o homem ele tenha para ter uma vida saudável, né? Existem alguns outros cuidados que a senhora costuma pedir a esses pacientes? O que é importante, não só para o homem, mas também para todas as pessoas, é a gente tentar manter uma rotina mais saudável possível. Eu até brinco com os pacientes, com os meus familiares, tomar bastante água. A gente fala que a água faz parte do tratamento, alimentação saudável, tentar comer os alimentos mais naturais possíveis, com menos embutidos, menos ultraprocessados e exercício físico. Tentar fazer pelo menos meia hora de exercício físico todos os dias e levar uma vida com menos estresse. Como a senhora bem disse lá no início do nosso bate-papo, o estilo de vida ele pode sim, né, influenciar diretamente no futuro de cada um de nós em relação à saúde. Doutor, eu queria que a senhora deixasse, já para a gente ir encerrando aqui esse nosso bate-papo, uma mensagem, né? Que mensagem a senhora deixaria para todos que nos acompanham, os homens que nos assistem, as mulheres também que certamente conhecem algum homem que estão nesse período de tratamento, de prevenção, né, de buscar esse auxílio médico do Novembro Azul, incentivando a campanha no combate ao câncer de próstata. Que mensagem a senhora poderia deixar? Acho que a principal mensagem é: procure o médico do seu posto de saúde, procure o seu clínico, o seu geriatra, porque o diagnóstico precoce ele tem impacto no desfecho. Ele dá para a gente maior chance de cura, menor risco de efeitos colaterais ao tratamento. E junto a isso, manter um estilo de vida saudável, com bastante água, sem excessos aí na alimentação, nos ultraprocessados, no tabagismo, no etilismo e exercício físico. E outra coisa, o câncer de próstata, ele nem sempre ele é fatal, né? Temos essa possibilidade, e quanto antes é o diagnóstico, melhor o tratamento, mais fácil a recuperação, né, doutora? Com toda certeza. Diagnóstico precoce, a gente leva chances muito maiores de cura. É isso. Doutora, muito obrigado pelas suas explicações e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada pelo convite. É isso, né? Você viu aí as dicas, é importante tomar cuidados de prevenção e, claro, caso o diagnóstico venha, fazer o tratamento ali certinho é o mais indicado, né? O câncer de próstata pode sim ser curado se o diagnóstico for feito antecipadamente, precocemente, as chances ali de recuperação são muito altas. Então, deixe o preconceito de lado, deixe o medo de lado e cuide da sua saúde, que é essencial.